Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há. Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de discípulos, Deus dos profetas, Deus dos heróis da fé. Estamos aqui diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conceda-nos o Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Cristo habite em nós e faça morada em nós e nos dê o entendimento e a aceitação de tudo que for lido agora. É o que Te pedimos e Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais. Vamos ler hoje o capítulo 15, que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. Duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada grupo é assinalado distintamente com o selo de Deus vivo, que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 2. É o único local de toda a Bíblia que fala do selo do Deus vivo. Ou com o sinal da besta ou de sua imagem. Todo o mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a descrença. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se enganjem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam se manifestar contra a verdade, mas não se colocarão corajosamente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer humilhação. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo, nascer de novo. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. Vamos ver a passagem que fala disso aí? Está em Lucas, capítulo 9. Peguem suas Bíblias, vamos ouvir a voz de Deus. Lucas, capítulo 9, o versículo 57 a 60. 9, 57 a 60, que diz assim, o título está, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e pregue o reino de Deus. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que não estão verdadeiramente relacionadas com Cristo, que têm intimidade com Ele, estão mortos espiritualmente. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Membros da família serão separados. Membros da mesma família serão separados. Sobre os justos será colocado um sinal. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece.
Malaquias, capítulo 3, verso 17. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus se unirão ao grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre converso com alguns amados irmãos de outras denominações e eles insistem em falar da graça. Nós sempre fomos salvos pela graça, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas a graça não anula a lei. E eu digo sempre isso a eles, que está lá em 1 João capítulo 2. Aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Né? Tem outra passagem que diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aí fica difícil, né? E tem uma questão mais delicada, da questão da Trindade, né? Onde diz no Espírito de Profecia que a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Por quê? Porque estão adotando a Trindade, que é de Babilônia. A Trindade não é bíblica. E isso é desobedecer um mandamento. Aqui Deus fala naqueles que obedecem os mandamentos de Deus. O Espírito Santo existe? Existe. Mas é o Espírito Santo de Cristo, como tem diversas passagens na Bíblia, que é desprezado pela maioria dos nossos irmãos. E ficam criando um terceiro Deus, desagradando o Pai e o Filho. E Jesus não pode interceder por essas pessoas. Não tem como. A própria palavra de Deus diz: o Filho ninguém conhece a não ser o Pai, e o Pai ninguém conhece a não ser o Filho. E aí, esse terceiro Deus que não conhece os dois? Porque não existe. Mas a resistência, o coração é duro. Mas só os obedientes que terão direito à árvore da vida. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus se unirão ao grupo de santos da luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Um será tomado, Mateus 24, 40. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que se relacionam com ele terão a marca da eterna separação de Deus. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 234 e 235. Outra questão, meu irmão, minha irmã, que as pessoas distorcem as Escrituras, onde falam que haverá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu já comentei para os meus irmãos: meu irmão, se houver o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, por que Jesus virá a segunda vez? Já que já levou os seus. Não é isso que diz a Bíblia. Não é isso. Os justos passarão pela tribulação. Após o fechamento da porta da graça, que o povo de Deus for selado, receber o selo do Deus vivo, Apocalipse capítulo 7, verso 2, Jesus para de interceder, Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 6, para de interceder no santuário celestial do Santíssimo, pega o incensário e joga na terra, sobre a terra, e diz: está feito. E os anjos soltam os 4 ventos. E os 7 anjos perfilados começam a tocar as suas trombetas. Trombetas essas que é distorcido, a Bíblia é rasgada pela nossa igreja, dizendo que já tocou as trombetas. Trombeta não toca sem destruição. Deus não mente.
Por isso que a palavra de Deus, ela não é para ser questionada, é para ser aceita. Mas as pessoas ficam com o assim diz a igreja, e eu fico com o assim diz o Senhor. Julgados pela luz que recebemos. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Carta 36 de 1895. Deus é justo, meu irmão, minha irmã. Deus é justo. Assim como as pessoas que não sabem ler e escrever estão salvos. Assim como aquele irmão e irmã que estão isolados no meio do mato, sem internet. Vão se perder? Não. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Estarão salvos. Mas você, meu irmão, minha irmã, que tem o acesso à internet, o espírito de profecia, e não tem coragem de estudar, não tem coragem de se impor contra a igreja que está te enganando, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, meu irmão, minha irmã. Você vai ser cobrado. E Deus não faz acepção de pessoas, porque aqueles que estudam a palavra de Deus estão sendo perseguidos dentro da casa do Senhor. Porque nós estamos fazendo o quê? Obedecendo o que Deus não manda, João 5,39. Temos que examinar as Escrituras. O próprio Eventos Finais fala, não é assim diz a igreja, é assim diz o Senhor. Assim como um pastor que foi da nosso distrito disse para mim, eu disse para ele, pastor, é assim diz a igreja ou assim diz o Senhor? Ele falou para mim, é assim diz a igreja. Misericórdia. Todos terão que esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo e que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Manuscrito 77 de 1899. O entendimento que eu tenho, eu passo para vocês. A luz que Deus me deu, eu passo para vocês. Não sou covarde. Não tenho medo de dizer o assim diz o Senhor. E me esforço para obedecer, porque não adianta eu ter conhecimento e não viver. Eu preciso viver. Eu tenho que me esforçar para fazer a vontade do Senhor. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o ser humano viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os seres humanos serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem nunca foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. O Grande Conflito, página 605. Não conhecem, não se esforçam para conhecer, a igreja faz o que bem quer e eles dizem amém. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não atentar à luz e ao conhecimento que nunca teve e não pode obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam se acomodar ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu no coração, os condenará no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis,
serão considerados culpados diante de Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada providência para a cegueira voluntária. Jesus, meu irmão, minha irmã, morreu por mim e por você. Por você que se esforça e por você que tem preguiça de estudar. Ele morreu por todos nós. Isso até me chocou há uns 5 anos atrás, quando eu li no Espírito de Profecia, diz que nós somos culpados pela morte de Cristo. Mas está escrito. E eu aceito esse sacrifício. E é ao lado dele que eu quero estar por toda a eternidade. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Uma pessoa não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenada pela luz que nunca teve. A importância da beneficência prática. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a Ele mesmo. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 400. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão 2 classes, e seu destino eterno será determinado pelo que fizeram ou negligenciaram fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há, entre os pagãos, pessoas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por agentes humanos. No entanto, não perecerão, apesar de ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram a voz dele, lhes falando por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são conhecidos como os filhos de Deus. Quão surpresos e alegres ficarão os humildes entre as nações e entre os pagãos ao ouvir dos lábios do Salvador: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus, capítulo 25, verso 40. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar, com surpresa e expressão de felicidade após suas palavras de aprovação. O desejado de todas as nações, páginas 637 e 638. O motivo molda as ações. No dia do juízo, alguns apresentarão esta ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão: eu montei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei a necessidade das viúvas e acolhi os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo o que fizerem, o próprio eu foi colocado em evidência. Manuscrito 53, de 1906. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que examinar. Por isso que nós temos que nos relacionar com o Senhor. E conforme esse relacionamento, o Espírito Santo do nosso Salvador Jesus Cristo vai nos transformando, vai nos moldando e mostrando nada mais, nada menos daquilo que nós devemos fazer. Nada mais. Nada mais. E as coisas ficam claras para nós do que é certo e do que é errado. Porque nem tudo que façamos, ao nosso ver, é bom para o Senhor. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras para saber que aquilo que eu estou fazendo é o que Ele pede. Mas tudo ele é dito, tudo para a honra e glória do Senhor. E muitas vezes estamos fazendo aquilo, não examinamos,
estamos indo na onda dos outros, falando, repetindo que nem papagaio, falando sem saber o que está dizendo e desagradando o Senhor. Por quê? Comodismo. É muito mais fácil eu ouvir do que eu estudar, né? E o que mais tem são pessoas não convertidas nas nossas igrejas. É o que mais tem. É o motivo que molda nossas ações, assinalando-as com desonra ou elevado valor moral. O Desejado de Todas as Nações, página 615. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual. Irmão, eu tenho que saber que aquilo que eu estou fazendo é certo. Eu não posso estar na cegueira espiritual. Eu tenho que deixar claro para o Senhor a quem eu sirvo. Eu tenho que pedir o Espírito Santo todos os dias, eu tenho que me esforçar para estudar e para saber se aquilo que eu estou fazendo está agradando o Senhor. Para nós, adventistas, é fácil, porque nós temos tudo em nossas mãos. E se eu estou fazendo, se eu estou acompanhando a maioria da igreja, existe um problema, porque não é o que o Espírito de Profecia diz. Não é. A minoria vai se salvar dos adventistas. A minoria é verdadeiramente convertido. Assim está escrito no meu vídeo, vocês assistam, que fala sobre a igreja de Laodiceia. A condição que está a igreja. Mornos, mortos para Cristo. E Satanás tem total domínio sobre eles. E se nós estamos fazendo parte dessa maioria, nós estamos do lado de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é o assim diz o Senhor. É só vocês ouvirem o meu vídeo e conferir nos livros. É por isso que eu estudo, meu irmão, minha irmã. E é por isso que eu faço esses vídeos para passar para vocês não o que eu penso ou o que eu acho. Eu tenho que passar para vocês o assim diz o Senhor. É isso aqui. E o que está aqui no Espírito de Profecia se bate com o que está na Bíblia? Amém. Esse é o meu entendimento. O que está no Espírito de Profecia, que está indo em desacordo com a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E eu não fico só examinando as minhas Bíblias. Eu tenho mais de 10 Bíblias e continuo comprando mais Bíblias para que eu veja se não tem alguma adulteração. Porque tem. Como Mateus 28, 19. Que não se refere no original nada a ver com batismo. Mas a maioria não percebe isso. E para eu chegar nessa conclusão, eu tive que estudar primeiro quem é o Espírito Santo, para eu poder chegar no batismo. Já que o batismo tem que ser feito somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Foi Ele que morreu por mim e por você. Tem que cavar. Tem que ter coragem. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados, de forma alguma, nem para a direita, nem para a esquerda. Nada vai te abalar. Nada. Ninguém vai te intimidar. Se você está firme na rocha, que é Cristo, nada vai te intimidar. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou.
Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para a sacudidura? Se te pressionarem, tu tem na ponta da língua o assim diz o Senhor? Ou você vai ficar do lado da igreja? O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. Tem gente que pensa que é só isso. É só guardar o sábado. Mas não é só isso, não. Não pensem que é só isso. Os que querem ter o selo de Deus vivo na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 350. A observância do memorial do Senhor, o sábado, instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Carta 94 de 1900. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertence ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Semelhança com Cristo no caráter. O selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros Escritos, página 71. O selo de Deus jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. O amor se expressa na obediência. E o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Filhas e filhos de Deus, página 51. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados, que receberão o selo do Deus vivo. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 445. Com todas as aptidões que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados na fronte. O anjo relator declarará: feito está. Apocalipse 16, verso 17. Eles estarão completos naqueles a quem pertencem pela criação e pela redenção. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 427. Selamento especial. Vi que a atual prova do sábado não virá até que a medição de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu, que é o Santíssimo. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta para o Santíssimo fosse aberta, quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês de 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tinham a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta.
Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus nesse ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isso um teste para nós agora. Então Deus é justo, meu irmão, minha irmã. Deus é justo. Eles dormiram, mas não guardaram o sábado, pensando que estava guardando o dia certo do Senhor. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-lo a vacilar. Primeiros Escritos, página 42 e 43. Preste atenção no que é dito agora. Vi que a senhora Hastings estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Veja só, ela não fará parte dos 144 mil. Ela vai ressuscitar e vai encontrá-los. Isso aqui vai ser uma ressurreição especial. Daqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo e aqueles que transpassaram Cristo. Eles vão ressuscitar para saber quem foi que eles mataram e zombaram. Certo? Vi que não necessitávamos nos lamentar por ela, pois descansará durante o tempo de angústia. Aqui está afirmando. Ela vai dormir no tempo de angústia. Ela não vai passar. Ela já dorme, né? Então ela só vai ressuscitar após o tempo de angústia. Um pouquinho antes da ressurreição dos justos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice podem ser notados em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a respeito de que o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Amém. Amém. Que o selo de Deus seja colocado em nós. Esse é o título. Em pouco tempo será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Que esse selo seja colocado, meu irmão, em mim e em você. Que ele seja colocado em nossa fronte. Em nossa fronte. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo começar a selar os servos de Deus em suas frontes? Eu não quero ficar para trás. Eu quero ser selado com o selo de Deus vivo. Se os crentes, na verdade, não forem mantidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, o que os sustentará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberam na testa ou na mão a marca? Isso é uma pergunta. O tempo de nos preparar é agora. Será que esses que não estão se preparando vão suportar? Peça, meu irmão. Há anos eu peço para o Senhor: Senhor, eu quero fazer parte dos 144 mil. Não é Deus que vai escolher. Se fosse assim, a vontade de Deus seria salvar todos. No entanto, os perdidos serão como a areia do mar. Então, peça para o Senhor aonde você quer estar. Se você quer dormir no Senhor, antes da grande tribulação, que será terrível, peça para o Senhor: Senhor, eu não quero me perder, mas que eu durma antes, mas eu durma salvo, ou salva. E eu falo diferente: Senhor, eu quero fazer parte dos 144 mil. Eu não quero morrer. Porque eis o mistério, nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. E eu digo para ele: eu quero passar. Me dê força, coragem, sabedoria, para que eu suporte o tempo de angústia. Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e inconstante, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 251.
É o que eu faço. E me animando cada vez mais. Cada vez mais. O que é o sinal da besta? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana, que é o domingo. A observância desse dia é o sinal da besta. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 133. O sinal da besta é o dia de repouso papal. É o domingo. Evangelismo, página 234. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana, o domingo. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 117. A todos os pequenos e os grandes faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse capítulo 13, verso 16. As pessoas não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente, ou seja, a aceitação, eu aceito o domingo, que o domingo é o sábado. Quando é recebido o sinal da besta? Uma pergunta. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Evangelismo, página 234. Isso vai iniciar o decreto pelos Estados Unidos. Tá? Fiquem atentos. Deve vir como festa. O dia verde, o dia ecológico, o dia da família. Isso vai vir como festa. E depois o mundo todo vai aderir. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto, compelindo as pessoas a adorar este falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Deus concedeu aos seres humanos o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova de fidelidade deles, os que na grande crise que está diante de nós, depois que receberem iluminação quanto à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus. Receberão o sinal da besta. Evangelismo, página 235. O sábado será a grande prova da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado falso, em conformidade com a lei do Estado, contraria ao quarto mandamento. Será a declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina. Uma prova de lealdade para com o Criador, ao passo que um grupo de pessoas aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres recebe o sinal da besta. Outro, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O Grande Conflito, página 605. Interessante, meu irmão, minha irmã, que eu converso, eu falo sobre a questão dos mandamentos. Não aceita. Os irmãos falam, sabe o quê? Eu creio no Senhor e eu sou salvo pela graça. Essa rejeição do sábado vai ser muito fácil. A aceitação do domingo vai vir muito fácil para essas pessoas. E a maioria, porque a maioria não guarda, não só o sábado, como os mandamentos de Deus, né? A imposição da observância do domingo é uma prova. Ninguém é condenado sem que tenha recebido iluminação, nem se conscientizado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçado com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta.
Evangelismo, página 234 e 235. Ninguém vai adorar por engano. Ninguém. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido com relação à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e sua imagem. Ao rejeitarem a instituição que Deus declarou ser um sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, as pessoas aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que essa situação estiver assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuarem a transgredir receberão o sinal da besta. O Grande Conflito, página 449. Então, meu irmão, minha irmã, é como eu disse, não basta só estar dentro da igreja, eu guardo o sábado, eu estou salvo. Não é não. Não é não. Nós temos que adorar o Senhor verdadeiramente. Nós temos que seguir o assim diz o Senhor, não a orientação da igreja. Nós temos que ser obedientes. É muito fácil você ficar acomodado e dizer amém para tudo. Aí no fim você diz, Senhor, mas eu segui o que a igreja disse, eu segui o que o pastor disse. Não. Eu falei para você confiar no assim diz o Senhor. Eu não mandei você confiar no homem. Eu disse, maldito o homem que confia no homem. Por isso que eu digo nos meus vídeos, meu irmão, minha irmã, não confie no que eu digo. Examine as escrituras para saber o que eu estou dizendo está aqui. Ou se está na palavra de Deus. A santificação, meu irmão, minha irmã, demora uma vida inteira. Você não vai ser verdadeiramente convertido em 1 mês, 2 meses, 1 ano. Vai não. Então corra, meu irmão, minha irmã, o quanto antes. Até porque eu não sei se eu estarei vivo amanhã e você também não. E aí? A pergunta que faço, se eu e você, se nós morrermos amanhã ou hoje, nós estaremos salvos? Será o que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Por isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto ainda podemos. E não compactuar com o erro. Pessoas estão sendo injustiçadas dentro da casa dele. Dentro da casa do nosso Criador. E as pessoas compactuam achando que as decisões que estão sendo feitas lá é conforme o assim diz o Senhor. Pelo contrário, é conforme o manual da igreja que está acima da Bíblia. É assim que funciona. Quem já passou sabe o que eu estou dizendo. Nós temos que ficar com as Escrituras e seguir o que Deus nos orienta. Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Fique na paz, meu irmão, do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua atenção e seu carinho. Um beijo. E que Deus continue te abençoando e cuidando de ti. E não esqueça, peça o Espírito Santo todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.